Olá, querido irmão, querida irmã, estimado ouvinte. Estamos aqui para o estudo de mais uma lição de suma importância. Oremos em nossos corações para que o Espírito Santo ilumine a nossa mente, para que possamos compreender a sua palavra. O tema da lição desta semana, o Cordeiro de Deus. Isaías 53, verso 7. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. No Antigo Testamento, um cordeiro era oferecido por quem se arrependia dos seus pecados. Esse cordeiro apontava para o futuro sacrifício de Cristo. O cordeiro tomava o lugar dessa pessoa, e quando Jesus morreu na cruz do Calvário, ele tomou o nosso lugar como o cordeiro sacrificado. Jesus é o Cordeiro de Deus porque ele se ofereceu como sacrifício pelos nossos pecados. Todo sacrifício que o homem pode fazer é imperfeito. Por isso Deus ele preparou o sacrifício perfeito, Cristo Jesus, o próprio Deus. Ele se tornou homem, passou por tudo que nós passamos, mas sem pecado. Ele se tornou o sacrifício perfeito pelos nossos pecados. E João Batista chamou Jesus de o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus se ofereceu para morrer em nosso lugar. Jesus pagou um preço muito alto para cobrir o pecado de todos os que o aceitam como seu Salvador. Jesus foi o grande sacrifício que Deus fez por cada um de nós. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Que o pecador arrependido fixe o olhar no Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O primeiro tópico, o testemunho de João Batista. Nós aprendemos no primeiro tópico, com base em João 1, de 15 a 18, que João Batista declarou que Jesus era o Messias, aquele sobre quem ele proclamava. João Batista declarou a divindade de Cristo. Ele é antes de mim. Cristo é Deus, e que Cristo deu a sua graça a cada um de nós. Cristo revelou o Pai para a humanidade. João Batista declarou que Jesus era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus era o Filho de Deus. João declarou que Jesus era mais importante do que ele, pois existia antes dele nascer. Jesus, o próprio Messias. Então João ele anunciava a chegada do Messias e pedia ao povo que se arrependesse e que se voltasse para Jesus por meio do batismo. No entanto, João negava ser ele mesmo o Messias quando as autoridades o interrogavam. Então vemos aqui o testemunho de João Batista a respeito de Jesus. João Batista se apresentou como a voz que clama no deserto: endireitai o caminho do Senhor. João Batista cumpriu uma profecia que está em Isaías, capítulo 40, de 3 a 5. João Batista, como um instrumento usado por Deus, preparou o caminho para a obra do Messias. E hoje nós também, como instrumentos de Deus, devemos ser uma voz que clama no deserto e que prepara este mundo para a breve volta do Senhor Jesus. João era a voz de alguém que clamava no deserto. Esta é a mensagem que deve ser transmitida ao povo. Estamos perto do fim dos tempos e o recado é: limpem a estrada do rei, recolham as pedras, ergam um estandarte para o povo. As pessoas devem ser despertadas. Não é hora de clamar paz e segurança. O segundo tópico, uma missão de sacrifício. Nós aprendemos no segundo tópico, conforme João 1, 29 e 34, Isaías 53, de 4 a 7. Quando Jesus foi até João para ser batizado, João o identificou publicamente como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João testemunhou da missão sacrificial de Cristo, revelando a divindade de Jesus, chamando Jesus de o Filho de Deus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
João mostrou que Cristo era o verdadeiro Cordeiro, o Cordeiro para o qual os cordeirinhos do sacrifício diário apontavam, o verdadeiro Cordeiro que tira o pecado da humanidade. Esse evento cumpriu a profecia que está em Isaías 53, de 4 a 7. Jesus, verdadeiro Cordeiro de Deus, veio para se sacrificar em nosso lugar, em nosso favor. Verdadeiramente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, levou sobre si. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. Foi o próprio Cristo que estabeleceu os rituais do sistema judaico. Ele era o fundamento desse sistema de ofertas sacrificiais, a verdadeira representação, antítipo de todo o seu serviço religioso. O sangue derramado, quando se ofereciam sacrifícios, apontava para o sacrifício do Cordeiro de Deus. Todas as ofertas simbólicas se cumpriram nele. E João Batista, chamando seus próprios discípulos, também apresentou a Cristo a eles como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ao qual eles deviam seguir. E o efeito sobre eles é que seus discípulos, ouvindo isso, seguiram a Jesus. E o que aconteceu na própria vida de João Batista depois disso? João disse a seus discípulos que Jesus era o Messias prometido, o Salvador do mundo. Quando sua obra estava terminando, o profeta ensinou os discípulos a olharem para Jesus e o seguirem como o grande mestre. Ele anunciou a primeira vinda de Cristo, mas não recebeu a permissão de testemunhar-lhe os milagres, nem de desfrutar o poder que Jesus manifestou. João sabia que quando Jesus se estabelecesse como mestre, ele mesmo devia morrer. O Batista, então, ele cumpriu a sua nobre missão aqui na terra como instrumento de Deus, revelando o verdadeiro Messias, a Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Muitas vezes abriu mão da companhia da sua própria família para cumprir esta nobre missão. E ele pregava com entusiasmo sobre o verdadeiro arrependimento e que o ser humano deve se voltar para Deus antes que seja tarde demais. O terceiro tópico, os primeiros discípulos de Jesus. Nós aprendemos no terceiro tópico, conforme Mateus 4, 18 a 21, sobre alguns dos primeiros discípulos de Cristo, Simão Pedro e seu irmão André, os filhos de Zebedeu, João e Tiago. Ao se encontrarem com Cristo Jesus e receberem o seu chamado, eles mostraram grande interesse em segui-lo. Deixaram tudo para trás e seguiram a Cristo com alegria. Eles seguiram Jesus ansiosos para falar com ele e ao mesmo tempo admirados e em silêncio, perdidos no significado avassalador deste pensamento. Será este o Messias? Jesus sabia que os discípulos o estavam seguindo. Eles eram os primeiros frutos de seu ministério. E havia alegria no coração do Mestre à medida que essas pessoas respondiam à sua graça. No entanto, virando-se, Cristo apenas perguntou: "O que buscais?" Ele os deixou à vontade para voltarem atrás ou expressarem seu desejo. Eles estavam conscientes de um único propósito. Uma presença preenchia seus pensamentos. Eles queriam ficar a sós com Jesus. Sentaram-se a seus pés e ouviram suas palavras. Eles haviam atendido ao chamado do Espírito Santo na pregação de João Batista. Portanto, reconheceram a voz do Mestre Celestial. E logo após se encontrarem com Cristo, a primeira atitude dos discípulos foi anunciar a mensagem de salvação às pessoas que estavam à sua volta. André, por exemplo, logo após ter esse encontro com Cristo, levou a mensagem de salvação ao seu irmão Pedro,
achamos o Messias. E hoje estamos nós com alegria levando a mensagem de Cristo às pessoas ao nosso redor. Aqueles homens, depois do encontro com Jesus, eles aceitaram o seu chamado e se colocaram como missionários, levando a mensagem de salvação a todas as pessoas ao seu redor, à sua família, ao seu vizinho, ao seu amigo. André tentou expressar o júbilo que lhe enchia o coração. Indo em busca de seu irmão Simão, ele exclamou: "Achamos o Messias." Simão não esperou um segundo o convite. Ele também tinha ouvido a pregação de João Batista e se apressou para encontrar o Salvador. Quarto tópico: quebrando o preconceito. Nós aprendemos no quarto tópico, em João capítulo 1, versos 43 a 45, nós vemos aqui que o trabalho missionário sendo realizado na prática, nós podemos quebrar as barreiras, podemos quebrar os preconceitos ao colocarmos o trabalho missionário em prática, levando a mensagem do Senhor. Os discípulos, eles tinham uma importante característica: não deixavam de levar a mensagem do Senhor ao seu próximo. Eles eram obedientes ao seu chamado. Nós temos aqui o exemplo de Filipe. No dia seguinte, quis Jesus ir a Galiléia e achou a Filipe e disse-lhe: "Segue-me." E Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe achou Natanael e disse-lhe: "Havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José." Filipe obedeceu à ordem e logo se tornou obreiro de Cristo. Em seguida, Filipe chamou Natanael. Então eles tinham essa importante característica: aceitavam o chamado de Deus, levavam a mensagem do Senhor e eram obedientes ao seu chamado, levando a mensagem ao seu próximo. Filipe então mostrou a Natanael que o Messias havia chegado, mas Natanael ele hesitou, ficou receoso ao aceitar o chamado no primeiro momento. Será que esse, o carpinteiro, é realmente o Messias? Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? E Jesus, ao se encontrar então com Natanael, quebrou os seus preconceitos. Jesus falou sobre o lado bom de Natanael e ganhou o seu coração. Esse é um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. Jesus ganhou a confiança de Natanael aos poucos. Jesus não rebateu e nem criticou a Natanael. E precisamos então seguir o exemplo de Cristo ao realizarmos o trabalho missionário. Anjos do mundo da luz estão perto das pessoas que buscam a guia divina com humildade, buscando a Cristo em humildade. Ele vai colocar as palavras certas na nossa boca para então levarmos a mensagem aonde quer que formos. E o Espírito Santo então irá operar na vida daquelas pessoas que aceitarem a mensagem. O quinto tópico: um céu aberto. Nós aprendemos no quinto tópico, conforme João 1, 50 a 51, que Natanael ficou impressionado quando Cristo disse que antes mesmo de encontrá-lo, já o tinha visto num lugar isolado, debaixo da figueira orando. Revelou a Natanael o seu poder. E Cristo disse a Natanael coisas maravilhosas. Falou para ele assim: "Olha, essas coisas que você ficou sabendo, coisas maiores você verá. Se você me seguir." Jesus prometeu a Natanael que se ele o aceitasse como Salvador pessoal, ele veria o céu aberto, receberia o dom de Deus, receberia a bênção de Deus na sua vida, receberia força, esperança para enfrentar a vida aqui neste mundo e, ao final, a vida eterna. Jesus prometeu a Natanael uma transformação total de vida. O seu caráter seria transformado, a sua vida seria transformada, seus pecados seriam perdoados, o dom de Deus, a salvação eternal, ao seu alcance.
E o que acontece quando aceitamos a Cristo? João 4,14, Apocalipse 22,17. Quando nós aceitamos a Cristo, a sede que temos nesse mundo será saciada pelo próprio Cristo em nossa vida. Seremos perdoados, seremos transformados. Nossa mente, nosso corpo, nosso caráter, nossa personalidade. Recebemos a água viva que pode transformar. E também levamos essa água a outras pessoas. Mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. E o Espírito e a esposa dizem: vem. E quem ouve, diga: vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Deus poderia ter alcançado seu objetivo em salvar pecadores sem a nossa ajuda, mas precisamos participar de sua obra se quisermos desenvolver um caráter como o de Cristo. Se quisermos participar do regozijo de Jesus, a alegria de ver pessoas redimidas por seu sacrifício, devemos participar de seus trabalhos em favor da redenção delas. Queridos amigos, irmãos, que Deus nos abençoe para que possamos compreender a sua palavra. Esse é o nosso desejo e a nossa oração.